Sabe uma coisa que é curiosa de pensar? Por quê, né? Por que a gente é tão fascinado por dinossauros? Eles sumiram do planeta há 66 milhões de anos, mas de alguma forma continuam super vivos na nossa imaginação. E para a gente começar a entender isso, pensa só. Como é que uma criança de 5 anos sabe de cor nomes complicadíssimos, tipo Pachycephalosaurus, e ainda sabe dizer o que ele comia? É impressionante. E a resposta para isso, olha, revela muita coisa sobre como a nossa mente funciona e sobre a nossa cultura. Primeiro de tudo, vamos combinar que esse apelo deles é universal. Não é só coisa de criança, não. Os museus com esqueletos de dinossauros lotam, os filmes são campeões de bilheteria. Tem algo aí, quase primitivo, que atrai todo mundo. Uma das grandes explicações para isso é o que os psicólogos chamam de terror sob controle. Pensa bem, os dinossauros eram gigantes, monstruosos e, o mais importante, eles foram reais. Só que tem um detalhe fundamental. Eles estão extintos. Então a gente pode sentir aquele arrepio, aquela adrenalina, mas com a total segurança de que nenhum deles vai aparecer na nossa frente. E essa frase aqui do biólogo Ben Garrod resume perfeitamente a ideia. Eles são os vilões perfeitos. Eram poderosos e impressionantes e, para nossa sorte, estão bem presos lá no passado. É o jeito mais seguro que existe de a gente flertar com o perigo. Agora sim, vamos voltar para as crianças, porque nelas esse fascínio é muito, mas muito mais intenso. E a ciência já descobriu que isso vai bem além de ser só um hobby. Tem uma ligação direta com o desenvolvimento do cérebro. Esse fenômeno tem até nome: interesses intensos. É aquela fase em que a criança simplesmente mergulha de cabeça no assunto. E segundo pesquisas, quase 1/3 das crianças passa por isso. E adivinha qual um dos temas favoritos? Exato, dinossauros. E o mais incrível são os benefícios que isso traz. Não é só uma brincadeira. Essa fase, na verdade, turbina o cérebro da criança. Ajuda a desenvolver o foco, a persistência, a capacidade de entender ideias mais complexas e, claro, o vocabulário. Nossa, o vocabulário explode. E aqui está o pulo do gato. Quando uma criança domina um assunto que a maioria dos adultos não faz ideia, ela se sente uma especialista. É um empurrão gigantesco na autoconfiança. Pela primeira vez, ela sabe mais que os pais sobre alguma coisa, e essa sensação de autoridade para uma cabecinha em formação é algo muito poderoso. Mas ok, esse fascínio todo não vem só de dentro para fora. A cultura pop deu um empurrãozinho, aliás, um empurrãozão, e quando a gente fala disso, é impossível não pensar em um nome específico. Jurassic Park, claro. Em 1993, o filme do Spielberg não só mudou a história do cinema para sempre, ele criou uma verdadeira febre mundial por dinossauros. De uma hora para outra, aqueles esqueletos parados nos museus ganharam vida, viraram monstros de ação realistas aterrorizantes. Isso marcou uma geração inteira e inspirou um monte de gente a virar fã e até paleontólogo. Mas é bom lembrar que o Jurassic Park não surgiu do nada, né? Ele foi o ponto alto de uma longa jornada. Essa história começou lá no comecinho do século XX, com livros como O Mundo Perdido. Depois passou por filmes clássicos como King Kong. Aí nos anos 80, os cientistas começaram a ver os dinossauros de um jeito diferente, como animais mais ativos, mais inteligentes, o que preparou o terreno. O que a franquia Jurassic Park fez foi basicamente cimentar essa imagem moderna dos dinossauros na cabeça de todo mundo. Ágeis, inteligentes, complexos. O legado é tão forte que influenciou não só o público, mas até o financiamento de novas pesquisas científicas. Agora vamos voltar ainda mais no tempo. Antes de Hollywood, antes de tudo isso, como foi que esses esqueletos gigantescos foram parar nos museus e viraram essas celebridades todas? Pois é, a história é ótima. Tudo começou no final do século XIX, num período que ficou conhecido como as Guerras dos Ossos. Era literalmente uma competição acirrada entre paleontólogos rivais para ver quem descobria os fósseis maiores e mais espetaculares. Essa corrida não era só pela ciência não, virou um verdadeiro show. E o que deixava todo mundo de queixo caído era a escala das coisas. Imagina só encontrar um osso do tamanho de uma pessoa. O tamanho desses bichos era tão absurdo, tão impressionante, que eles viraram uma atração instantânea. Mas aí fica a pergunta: quem é que pagava por essa caça ao tesouro toda? A resposta: os super ricos da época, os grandes barões da indústria. E claro, não era só por amor à ciência. Para eles, ter o maior dinossauro do mundo era uma jogada de mestre. Era um jeito de ganhar status, de projetar a grandiosidade da América para o resto do mundo. Enfim, virou uma questão de orgulho nacional. Então, olha que jornada maluca. De um interesse de criança a um símbolo de poder de uma nação. Qual é o legado que fica disso tudo no final das contas?
Acredito que o legado mais importante é que para muita, mas muita gente mesmo, os dinossauros são a porta de entrada para o mundo da ciência. É por causa deles que muita gente se interessa por paleontologia, por biologia, pelo método científico em si. Uma paixão que começa na infância pode muito bem virar uma carreira ou, no mínimo, um respeito pela ciência que dura a vida inteira. E agora, para a gente fechar, vou deixar uma provocação no ar. E se eu disser que é aquela história de que todos eles foram extintos? Talvez não seja bem assim. É isso mesmo. Hoje, a ciência já bateu o martelo. As aves não são apenas descendentes dos dinossauros. Elas são dinossauros. Um ramo específico deles que conseguiu sobreviver àquele evento de extinção em massa. Então, da próxima vez que um passarinho pousar na sua janela, lembre-se, está olhando para um legado vivo de 66 milhões de anos. E para encerrar, essa citação do James Gurney captura a essência de tudo. Os dinossauros vivem exatamente aí, nesse ponto de equilíbrio perfeito entre o que é fantasia e o que é realidade. A gente sabe que eles existiram, que pisaram nesse mesmo chão que a gente pisa, mas ao mesmo tempo nunca vamos ver um deles vivos. Eles habitam esse espaço mágico entre o fato científico e a nossa imaginação. E talvez seja exatamente aí que mora esse fascínio que parece que nunca vai ter fim.